Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou Hélio Gama Neto e essa é a 4ª edição do Jornal do Futuro, Vozes da Inovação na Imprensa, um podcast da Associação Nacional de Jornais, ANJ. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios da indústria jornalística no mercado anunciante, com as presenças de 2 craques nesse assunto, Marcelo Benês, diretor executivo comercial da Folha de São Paulo, e Paulo Pessoa, diretor executivo comercial do jornal Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Paulo Pessoa, o nosso programa de hoje, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês, obrigado. Então tá bom. Pessoa, a gente estava conversando com o Benês, da Folha de São Paulo, e a gente fez uma avaliação do período que nós tivemos agora, de 2 anos de pandemia e 1 ano de crise econômica que continua, né? Isso mudou muito a atuação do mercado anunciante, as relações dos jornais com as marcas. O que mudou nesse período todo? Olha, são 2 períodos diferentes. A pandemia foi disruptiva, não só no mercado publicitário, no mercado como um todo, e veio obrigar-nos a acelerar a transformação digital. Então, nós com a pandemia tivemos que nos reinventar e conseguimos fazê-lo de forma bastante efetiva e eficaz e buscar novas formas e novas práticas que nos permitissem continuar a ter sucesso e conseguir que as marcas atingissem as suas audiências. Então, os 2 anos de pandemia foram anos duros, mas extremamente produtivos, porque nós tivemos que correr e nos reinventar num tempo recorde e muito rapidamente. O ano passado foi o início do retorno ao normal, seja lá qual for esse normal, no meio de um ano turbulento, de alguma incerteza económica, de eleições, de Copa, enfim, que nos trouxe outros desafios diferentes dos da pandemia, mas novamente com grandes obstáculos e grandes dificuldades nós conseguimos acabar por fazer um ano bastante bom, mesmo com todas as condicionantes. Então foram 3 anos desafiadores, que ninguém esperava, cada um com as suas particularidades, mas que nós acabámos conseguindo sair bem no fim do dia. Tá? Você consegue citar para a gente alguns exemplos de como o Estadão superou esse período? Olha, para nós o grande diferencial foi a nossa aposta no Estadão Blue Studio. E o que é que o Estadão Blue Studio traz de novo? Através do Blue Studio nós incorporámos algumas competências que tipicamente estão fora dos publishers. Trouxemos muita competência criativa, reforçámos muito o planejamento, revisitámos as entregas e nós com isso, em vez de estarmos esperando continuar a vender o que sempre foi as ferramentas normais de um publisher como o Estadão, nós levámos ao mercado novas soluções e novas propostas, logicamente sempre focando em criar audiências que são interessantes para as marcas e com isso nós trazermos a verba publicitária das marcas. Então, seja na pandemia, seja este ano que passou, o Estadão Blue Studio foi o grande diferencial e é reconhecido. Enfim, nós acabámos criando novas editorias, criámos novos formatos publicitários, revimos e reformulámos toda a nossa estratégia digital e isso foi claramente a grande ferramenta que nós tivemos para conseguir passar este período turbulento com grande sucesso. O que é mais importante hoje, pessoa? É buscar a audiência ou buscar o engajamento daqueles que já estão com o jornal? Infelizmente tem que fazer as 2 coisas. Você tem que engajar melhor a audiência que você já tem
e você tem que aumentar a sua abrangência, então tem que adquirir e conquistar novas audiências. Hoje o fundamental não é você ter uma audiência só pelo número, mas é ter uma audiência engajada, mas você também ter uma audiência muito de nicho limita muito o seu grau de liberdade e o seu sucesso no mercado. Então nós, logicamente, aproveitamos todo o histórico e a audiência natural do Estadão e engajamos ao máximo, mas além disso nós criamos ferramentas para trazer novas audiências que tradicionalmente não eram as audiências naturais do Estadão, e com isso nós termos cada vez mais audiências de grande dimensão que são relevantes para as marcas e com alto grau de engajamento. Os jornais têm uma competição muito forte, uma concorrência muito forte com as redes sociais. As redes sociais vieram nessa disrupção que houve no nosso mercado e são competidores que levam 60% a 70% da publicidade digital. Como é que o Estadão lida com isso? Né? Busca parcerias com as redes sociais, está presente nas redes sociais, faz negócios juntos com as redes sociais? Nós negócios juntos fazemos muito pouco, mas nós aproveitamos as redes sociais e utilizamos redes sociais como uma fonte extremamente relevante de aquisição da audiência. E a questão, a problemática aí das fake news tem atribuído muito valor aos jornais tradicionais, ao Estadão e aos outros. Então, se você usar o formato correto, com a linguagem correta, através das redes sociais, reforçando o brand safety do Estadão ou de outro publisher qualquer, a rede social pode ser uma fonte importante de aquisição. Logicamente, isso não altera a dominância que eles têm no share de receita publicitária, continuam mantendo, mas nós conseguimos com isso crescer e ser mais relevantes, manter e crescer a relevância da aquisição da audiência e não perder continuamente para eles. Pessoa, a credibilidade é fundamental para os jornais. Ao mesmo tempo, a gente tem índices de credibilidade que não são tão satisfatórios quanto nós gostaríamos. Qual é a estratégia do Estadão para lidar com isso? Olha, aí nós não alteramos nada. Acho que o Estadão existe há quase 150 anos devido à sua credibilidade. Então, primeiro ponto fundamental, o Estadão mantém o seu princípio editorial e irá manter sempre. E nós não usamos isso como fonte de aquisição de audiência, então não mexemos no nosso princípio. O que nós fazemos é reforçá-lo. E aí nós temos um caso muito relevante. Nós temos o Estadão Verifica, que é um serviço de fact-checking do Estadão, que aliás é fortemente usado pelas redes sociais para validação de conteúdo que elas têm dentro das suas próprias redes. E o que nós fazemos basicamente é, através do Estadão Verifica, reforçar ainda mais a capacidade e o valor que o Estadão tem em garantir que as pessoas estão acessando e consumindo um conteúdo que é credível, que é correto e sério, e ao divulgá-lo da melhor forma nós aumentamos a credibilidade. Ao aumentar a credibilidade nós conseguimos aumentar a nossa relevância e aumentando a relevância nós conseguimos adquirir mais audiência. Quais são os desafios para 2023 dos jornais e de seus parceiros, as marcas anunciantes? Olha, 2023 vai ser um ano, acho que tão ou mais desafiador que os anteriores por um mix de circunstâncias. Primeiro, a economia mundial está atravessando uma fase muito complicada, como todos sabemos. Índices de inflação na União Europeia, nos Estados Unidos, isso leva a que os mercados internacionais não tenham uma postura muito positiva, e nós sabemos que quando isso acontece o primeiro impacto é a redução ou
pelo menos o investimento mais comedido em publicidade. Então nós no mercado internacional já temos um problema e isso afeta logicamente a economia brasileira, e nós, além da questão económica, estamos entrando num novo governo, existe uma grande expectativa do que é que vai acontecer, então eu acho que o primeiro trimestre vai ser fundamental para nós termos um sentimento de temperatura do mercado brasileiro e com isso nós vamos ter uma noção de se o ano vai ser um ano muito difícil, menos difícil, mas a nossa estratégia se mantém. Eu acho que o que é fundamental, independente dos volumes de investimento, é o Estadão conseguir ter cada vez mais audiências que são audiências fortes, qualificadas, com frequência, cada vez maiores e que são interessantes para as marcas. E elas vão ter um ambiente com segurança de marca onde elas podem estar presentes e interagir com o seu segmento-alvo. Conhecer o leitor, conhecer o cliente e saber o que ele quer, o que ele deseja e até o que ele vai fazer é fundamental para os jornais hoje em dia. O que o Estadão faz nessa linha e o que é dividido com as marcas anunciantes? Olha, nós investimos muito nos últimos anos em ferramentas, em entendimento da nossa audiência. Como o mercado sabe, nós vimos de um projeto de transformação digital muito profundo, inclusive com a presença da McKinsey, e nós através disso, por um lado, nós revimos as ferramentas e a nossa infraestrutura de base e revimos os processos e os nossos indicadores de conhecimento da audiência. Então nós hoje temos ferramentas novas que são benchmarks, são ferramentas state of the art a nível mundial que nos permitem ter informação, mas ter informação não resolve, depois você tem que saber consumir e analisar esse volume de dados. Então nós hoje estamos claramente numa posição muito, muito melhor do que estávamos há 2 ou 3 anos atrás, e o objetivo é precisamente esse. Primeiro, entender o leitor, não só o assinante. Ao entender o leitor, você pode ser mais eficaz no crescimento de assinantes e, em simultâneo, conhecendo o leitor, você entende melhor o perfil da sua audiência e, ao entender o perfil da sua audiência, você consegue impactar de forma mais eficiente essa audiência com as marcas que investem no Estadão. Nós não partilhamos essa informação, não podemos fazê-lo devido à LGPD, mas o que nós fazemos é, conhecendo bem a audiência, nós somos o menos invasivos e intrusivos publicitariamente. Então, em função do seu perfil como leitor do Estadão, nós tentamos impactar você com aquilo que faz mais sentido para os seus interesses, de acordo com o conhecimento que nós temos do perfil do anunciante. Então nós, através disso, consumimos de forma mais eficaz o inventário, escusamos de impactar pessoas que não têm interesse em determinada marca e, por outro lado, somos muito mais eficientes nas ações publicitárias para os nossos clientes, para os nossos anunciantes. Qual é a função hoje, pessoa, do jornal impresso no negócio do Estadão na relação com as suas marcas parceiras? Olha, todo mundo diz que o impresso é cada vez menor, que está em declínio, mas ele tem uma importância fundamental para as marcas. Quando você está falando em criar marca, em falar com opinion leaders, comunicar informações relevantes, todas as marcas querem estar presentes no impresso. Então o impresso é extremamente fundamental em qualquer ação de branding, é extremamente fundamental em ações de consideração e em qualquer notícia que você queira fazer chegar ao mercado e aos líderes de opinião, o impresso é uma ferramenta fundamental.
Então, ele claramente vem decrescendo ao longo do tempo. No caso do Estadão, de forma menos acelerada, nós controlamos bastante a queda do impresso e, do ponto de vista publicitário, ele continua, talvez não com o volume que era normal há uns anos atrás, mas muito relevante nas ações de marca e ações de consideração e ações relevantes para as marcas. Pessoal, o vídeo e o áudio, né, são dois canais importantes, cada vez mais importantes. Como é que o Estadão está lidando com essas frentes? Olha, nós estamos investindo muito, seja em podcast, seja em vídeo, e o vídeo você tem abordagens diferentes quando quer estar presente numa rede social ou quando quer estar presente num YouTube como streaming ou num canal proprietário. Então nós vimos investindo muito. Basicamente, o áudio e o vídeo são novos formatos de consumo de informação. Então você tem que entender a sua audiência, entender as pessoas que continuam querendo consumir a informação lendo, seja no impresso, seja no digital, e entender quais são as audiências que preferem consumir o mesmo conteúdo ouvindo através de podcasts ou vendo vídeos curtos ou mais longos. Então, nós vimos investindo muito, mas o nosso objetivo não é investir só por investir, mas investir conhecendo exatamente quem são as pessoas que querem consumir qual tipo de formato. Então, no fim do dia, o conteúdo é o âncora de tudo. Aí você mantém o canal tradicional escrito para leitura e desenvolve novos canais que permitem novas audiências que têm perfis de consumo diferentes acessarem o mesmo tipo de conteúdo através de um formato específico. Maravilha, maravilha, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado, Hélio. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Nós vamos falar um pouco sobre os desafios da indústria jornalística no mercado anunciante, com a presença de um craque neste assunto, Marcelo Benês, diretor executivo comercial da Folha de São Paulo. Benês, seja bem-vindo. Muito obrigado, Hélio. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Tá certo. Benês, a gente passou os últimos 3 anos numa espécie de furacão, né? Tivemos 2 anos de pandemia e depois um ano de crise econômica que ainda se estende e acha que nós teremos mais um rescaldo disso no próximo ano. Como é que ficou o mercado anunciante depois de todas essas altercações que nós tivemos? O mercado anunciante, tem até um terceiro elemento, né, que esses dois que você muito bem colocou, e o terceiro no que se refere à indústria de notícias, que é a transformação pela qual a gente já vem passando há um tempo. Então, a pandemia, a situação macroeconômica e a transformação da indústria de notícias tem feito com que a gente precise cada vez mais se reinventar e se reinventar. E para as marcas de notícias que têm buscado a multiplataforma, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade, né, Hélio, da gente conseguir fazer mais conexões com pessoas, mais conexões com audiências distintas e com isso atrair também a oportunidade de novos anunciantes, tem dado certo. Tem sido muito desafiador, mas tem dado certo. Benês, quais são as tecnologias mais usadas neste momento pela área de mercado anunciante e como isso é trabalhado com as marcas parceiras para que você tenha um resultado mensurável e, enfim, uma comprovação de que aquilo está funcionando de fato? Hélio, esse tem sido um ponto interessante para a indústria de notícias, porque a gente tem conseguido usar as tecnologias a nosso favor. Então, a plataforma impressa continua sendo um diferencial da indústria de notícias, do meio jornal, porque a gente consegue ter a informação documentada, para o anunciante também as ofertas documentadas, as suas mensagens publicitárias com credibilidade, só que a gente também tem as plataformas digitais para nos ajudarem no alcance,
na cobertura, e com isso a gente tem a era do precision marketing, né, que é o marketing de precisão. Sim. A gente consegue ter muitos recursos de KPIs, como tempo de navegação, como taxa de cliques, como visitantes únicos, uma série de itens que a gente consegue, e views, quando a gente fala de vídeos. Agora a gente está também na era dos podcasts, dos videocasts, e com isso a gente tem conseguido ampliar a plataforma de conexões com as pessoas, e para o anunciante também muitas formas de você fazer report, né? Reportar do engajamento, as visitas e tudo que era combinado antes de uma campanha. A gente gostaria de medir isso, medir aquilo, medir isso. A gente consegue entregar esses reportes. Então essa combinação tem sido positiva no grande geral. Você tem algum exemplo de uma campanha que tenha toda a descrição disso que você acabou de falar, que você possa acompanhar, mensurar direitinho, ter os resultados? Tem algum exemplo da Folha, de uma campanha recente que tenha sido feita dessa forma? Tem sim, Hélio. Por exemplo, a gente, nessa busca por reinvenção e utilizar todas as nossas ferramentas, né, a favor de um projeto, a gente tem trabalhado, por exemplo, o ano passado parece que é tão distante, mas faz um mês, né, que terminou o ano. A gente acabou de fazer, por exemplo, a Mulher da Casa Abandonada, que foi um sucesso em podcasts, né, no Brasil. Foi visto e ouvido, na verdade, em mais de 104 países propriamente dito até agora. Alcançou o top de 1% dos podcasts mais ouvidos no mundo, e com uma cobertura grande e extensiva até de outros veículos de comunicação. A gente consegue medir que foi ouvido em 104 países, que alcançou esse top 1% como dentre os mais ouvidos podcasts no mundo, através desses dispositivos que nos permitem trazer esse conjunto de verificadores de audiência, né? A gente continua tendo o IVC, mas tem o Google Analytics, tem a Tail, tem uma série de outras ferramentas para conseguir medir a audiência. Uhum. E os parceiros, as marcas parceiras, já compreendem essa múltipla atividade, vários canais, em várias plataformas? Como é que isso tem se dado na cabeça do anunciante, né? O anunciante, ele pede, ele solicita que seja em múltiplas plataformas, ou ele ainda faz individualmente cada canal? Hoje, o anunciante também está se reinventando, e o anunciante também está aprendendo muita coisa o anunciante já aprendeu e já sabe naturalmente, né? Então, a gente tem grupos diferentes de anunciantes. A gente tem percebido isso. Tem anunciantes que estão muito já avançados com a mídia digital, com o universo digital, e outros anunciantes que ainda estão nesse caminho, né, mas não estão no seu ápice nesse momento. Então a gente tem anunciantes que têm feito projetos muito legais com a Folha, por exemplo, a Embratel, a Mastercard, a IBM, que são avançadíssimos e que esperam um nível de report, de precisão do marketing bastante grande. E tem outros anunciantes que ainda estão até com seu website ainda em desenvolvimento, né? Mas, de uma forma geral, os anunciantes todos têm uma abertura maior e praticamente unânime enquanto se fala de digital. Então, a indústria de notícias, com a presença digital, tem tido essa frente muito interessante de, inclusive, se colocar como ferramenta de comunicação para anunciantes que até pouco tempo não eram anunciantes do meio jornal. Sim. O setor de saúde, por exemplo, é muito interessante a presença do setor de saúde hoje em dia, com a era digital, com a possibilidade de você fazer brand content, no caso da Folha com o Estúdio Folha, os seminários Folha, e isso tudo ter uma inter-relação de acompanhamento de resultados, né? Isso tem sido muito bom. Benês, a credibilidade dos jornais é um chamariz
para parcerias em mercado anunciante? É super importante, porque a credibilidade é o grande DNA do jornalismo profissional, né? O jornalismo profissional como um antídoto às fake news, principalmente a era digital, ela é fascinante, mas a era digital ela tem ambientes virtuais que são revestidos de brand safety, né? Como é o caso de um site como a Folha Digital. As marcas se sentem num ambiente seguro, mas o ambiente digital também, em outros endereços, ele é um ambiente potencialmente tóxico, potencialmente de tráfego de desinformação. Então, para uma marca de notícias, a credibilidade continua sendo o grande tesouro. Sim. Benês, nós estamos no começo de um ano. Eu gostaria de saber como é que vocês da Folha viram o ano passado e o que vocês estão projetando para esse ano. O ano passado foi ainda um ano de continuidade de recuperação, Hélio, do período de pandemia, né? Então, a gente veio de um ano, 2021, a gente cresceu 23% sobre 2020. Claro que teve aquele ápice da pandemia lá em 2020. Então, 2021 a gente tinha crescido 23%. E de 2021 para 2022 tinha um desafio, um ponto de interrogação, e felizmente a gente conseguiu crescer quase 11% no total. A publicidade digital cresceu 27%, mas no total a gente cresceu aproximadamente 11%, entre 10,7% e 11%. Então, foram 2 anos, 2021 e 2022, de recuperação, com grandes desafios também. A gente teve, no caso da Folha, em 2021, a gente teve o centenário da Folha, né? Então foi um ano repleto de novidades por conta dos 100 anos. E 2022 era um ano também de grandes desafios por conta de um dos pilares de receita, que é a publicidade legal. A lei das SAs havia mudado e entrou em vigor o ano passado. Era um ponto de interrogação o fato das SAs não serem mais obrigadas a publicar os seus balanços na íntegra, na edição impressa dos jornais. Sim. Passariam a publicar só na edição digital e o resumo na edição impressa. Era um grande desafio e, no entanto, a gente criou um ambiente de negócios, um ambiente de transparência para as empresas, e ao invés de a gente ter um problema de receita com publicidade legal, a gente cresceu mais de 50%, e isso foi muito positivo para 2022. E 2023, a gente tem outros desafios, a cada ano a gente tem novos desafios. Se a gente olha dos 10 últimos anos para cá, a gente não tem mais um formato, falando de clientes e anunciantes, o mesmo anunciante todo ano, a gente só conversa se ele vai aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho. Você tem muitos anunciantes que são pontuais no ano e que desaparecem de uma certa maneira no ano seguinte, que foi uma oportunidade, como eu falei, de Folha 100 anos. Ele teve presente e depois sumiu. Mas a gente tem que repor. E nesse contexto de 2023, a gente tem um ano mais pleno, sem os solavancos ali de Copa do Mundo, de eleições, sem o embargo eleitoral, que permite ali com que empresas e governos e prefeituras que queiram fazer campanha e comunicação ali de julho a outubro possam fazer sem restrição. São muitos desafios pela frente, mas a gente está, como sempre, ali com um empenho total, está confiante mesmo que a gente vai conseguir superar os desafios. Tá certo. Benês, nós temos também a área de eventos, né, que mudou muito por conta da pandemia, né? Antes você tinha eventos presenciais, a pandemia trouxe eventos virtuais e hoje nós temos um híbrido, né? Como é que a Folha está projetando para este ano a sua área de eventos? A área de eventos passou a ser um pilar importante de conteúdo para a audiência da Folha e de receita também, advinda das marcas que apoiam, que patrocinam, que co-realizam esses eventos, né? O ano passado a gente fez 34 eventos. Não estou falando pela quantidade, mas a prioridade é a qualidade do conteúdo. Mas o que é interessante nessa quantidade que eu falei é a diversidade de temas que a gente tem podido explorar, né? Então a gente aprofunda o tema e as discussões quanto
soluções para os desafios daquele tema. Então, da sustentabilidade, do ESG e do meio ambiente, até a saúde, o agronegócio, a segunda geração, vamos dizer assim, também de temas, que a gente tem a saúde do Brasil, que é um seminário, mas a gente tem um especial sobre doenças raras, o outro sobre câncer de mama. Então a gente tem essa versão segmentada, inclusive, que a gente já está quase que a versão de um aprofundamento ainda maior de determinados temas. Foram 34 ano passado, desses 34, 26 foram com a curadoria da redação da Folha, e 8 foram no formato de branded content, que o que basicamente muda é o controle sobre o conteúdo, né? Mas não diminui a quantidade, a qualidade, desculpa. Então, ano passado, por exemplo, a gente fez um especial de brand content com a Novartis, que foi um sucesso sobre os distúrbios neonatais, né, o teste do pezinho, a importância do acompanhamento para a saúde do bebê, até tecnologia com a IBM, nesse campo, e com a Enel, nesses campos de brand content. E com a redação a gente fez, desde a cobertura da COP 27, que aconteceu no Egito, como a gente já tinha feito no ano anterior com a COP 26, né, que tinha acontecido na Escócia, a gente, após a COP, a gente fez um evento sobre mudanças climáticas. Então essa possibilidade de temas serem aprofundados através dos eventos tem sido muito boa. De novo, a credibilidade do jornalismo profissional é fundamental, né, para que os negócios sejam bem-sucedidos, né? Tem razão, Hélio. A credibilidade é o DNA precioso mesmo de uma empresa de jornalismo profissional, né? E isso tem feito com que a gente adicione possibilidades de conexão entre uma marca, uma empresa, uma entidade que queira se comunicar com um volume importante de pessoas formadoras de opinião, que são a audiência de um jornal, de um quality, né? Assim como pessoas que têm poder aquisitivo para compras e tudo mais, tem dado muito certo. O ano passado a gente, até para exemplificar, um dos eventos, e com essa questão da credibilidade, foi a edição de 18 anos do Prêmio Empreendedor Social do Ano, que a Folha é o jornal embaixador no Brasil, é uma parceria com a Fundação Schwab. Klaus Schwab é o mentor do Fórum Econômico Mundial, né? E a gente fez, então, o ano passado, como era 18 anos desse prêmio na edição brasileira, a gente fez um evento, apoio da Porto Seguro, a gente teve no Teatro Porto Seguro, e o apoio de uma relevância tão grande como é esse tema, que a gente teve Coca-Cola e Ambev, que são concorrentes, mas nesse tema, nesse evento, ambas apoiam em conjunto a Folha, assim como Vedacity, Gerdau, e a gente teve o Instituto Liberta, que é do seu Eli Horn, né, da Cirela. Ele tem um engajamento no apoio ao combate, né, à exploração sexual infantil. Então, nessa causa do combate à exploração sexual infantil, a redação também teve um interesse editorial de fazer um grande destaque, e a gente conseguiu que a Luciana Temer, que é a presidente do Instituto Liberta, a gente conseguiu cobrir o encontro da Luciana Temer no Vaticano com o Papa Francisco, ele apoiando esse combate à exploração sexual infantil. A gente teve 12 grandes personalidades brasileiras, cada um sendo embaixador de uma das causas do Prêmio Empreendedor Social. Isso repercutiu em mais de 100 milhões de seguidores. É praticamente um brasileiro sim, um brasileiro não, de alguma maneira sendo impactado por esse projeto. A credibilidade de uma marca de notícias como a Folha certamente é um pivô muito importante para ajudar nesse ecossistema todo. Legal. Benês, a educação também é um caminho para que a gente possa firmar parcerias com as marcas anunciantes? Sim, a educação é um segmento importantíssimo por um conjunto de razões. Primeiro que o jornal, assim como toda marca, né, de todo produto que se destina a um consumidor, e nesse caso consumidor de notícias, o jornal tem que tem a preocupação de sempre rejuvenescer sua audiência também. O segmento de educação
ele é primo, ele é muito próximo do segmento de notícias, né? Para o estudante que vai prestar vestibular, para o estudante que está saindo da faculdade, há muito conteúdo informativo no jornal que ele não encontra nos livros do colégio ou da faculdade, né? Então o jornal e a educação têm essa sinergia. O jornal e o segmento de educação tem a sua principal oferta, ela trabalha com a confiança das pessoas, a confiança na informação que você aprende numa instituição educacional e a confiança da notícia que você recebe de um veículo. Então essas sinergias todas têm permitido que a gente fale com os estudantes, não o jovem, mesmo que no final das contas o jovem nunca foi um leitor de jornal, mas quando o jovem está indo para o vestibular, o jovem está saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho, ele percebe cada vez mais que o jornal traz repertório para ele, né? Como profissional, como pessoa. Então, o segmento de educação é muito importante. A gente também tem conseguido fazer de 2 a 3 especiais de educação por mês, abordando EAD, que é o ensino à distância, abordando a carreira do futuro, abordando vestibular, Enem, vestibular no meio do ano e assim por diante. E além disso, a gente tem feito eventos, né? Então, a escola do futuro, o futuro da universidade, a gente tem conseguido conversar sobre temas e tendências que atraem não só os estudantes numa determinada faixa etária para frente, mas também os pais dos estudantes, que no final das contas são, em muitos casos, provedores, né, do ecossistema da educação. Beleza, para terminar, como é que as áreas comerciais dos jornais estão lidando com o fim dos cookies que vem aí? Foi prolongado um pouquinho mais, vai até o final de 2024, mas isso mexe muito nessa área? A gente está, desde que a internet começou, né, há 26 anos atrás, a gente vem vivendo uma fase sobre a outra de aprendizado, de adequação, de adaptação, de transformação. Essa vai ser provavelmente, Hélio, mais uma dessas fases. Há pouco tempo atrás, a gente não pôde mais colocar aqueles pop-ups que eram sobre, né, as páginas e o formato IAB, os formatos IAB, a gente se adequou também. E essa que você muito bem colocou é mais uma fase nova de readaptação, mas que a gente tem conseguido encontrar caminhos. O próprio caminho do brand content tem sido, inclusive isso em nível mundial, né? Os blockers e assim por diante. O brand content tem sido uma forma interessante das marcas se comunicarem com conteúdo, com contexto, e sem barreiras de ad blockers, por exemplo. Sim. Então, vai ser mais uma fase de adaptação. Eu digo que nunca a lei da seleção natural de Darwin foi tão vigente, porque as espécies que conseguem se adaptar às mudanças sobrevivem, né? E aquelas que não conseguem não sobrevivem. O digital segue com esses desafios constantes. A chave de tudo está em conhecer bem o leitor, né? Quais são os recursos que a Folha tem usado para conhecer esse leitor, para saber o que ele está querendo, qual é o seu entretenimento, qual é o seu interesse cultural, enfim, o que está sendo feito nessa área para associar aos projetos ao lado das marcas anunciantes? Ótimo, você tem toda a razão. A gente vive a era da Smart Data, né? Então a gente tem informações primárias, secundárias e informações que a gente faz caso a caso, que a gente busca caso a caso. A Folha tem uma tradição de periodicamente pedir para o Datafolha fazer estudos a respeito da própria audiência. O seu Frias chamava de Sua Excelência. Sua Sim. Excelência é o leitor. Então a gente busca conhecer a fundo o leitor da Folha, no sentido de características sociodemográficas até de estilo de vida. Então, desde time de futebol para o qual X% da audiência da Folha torce, de cor de pele a estado civil, quantos animais por cento tem animal de estimação, Sim. Cachorro, gato, tudo, que é a Sua Excelência o leitor.
e agora na plataforma digital e a plataforma impressa, né? Sim. A gente tem fontes que a gente continua buscando externas, então, de institutos e que a gente peça constantemente dados para a nossa inteligência de mercado, que vem de institutos e que permitam a gente fazer segmentação de audiência. Sim. Então, hoje, são mais de 2.000 possibilidades de segmentações nas plataformas digitais da Folha que a gente consegue fazer e oferecer para o anunciante, com base sociodemográfica, psicográfica. A gente consegue, se o anunciante quiser fazer uma comunicação digital na Folha e falar só com o público que lê a Folha no Nordeste, o público feminino que tem filhos e curso superior, a gente consegue fazer filtro sobre filtro. Fantástico. E alcançar essa segmentação de audiência. Sim. Bom, Benesse, chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal do Futuro, Vozes da Inovação na Imprensa. Benesse, eu te agradeço muito, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Hélio, para mim foi uma honra, é sempre muito bom de trocar ideias e sobre um mercado tão fascinante e que a NJ conduz tão bem. Muito obrigado a você e um abraço a todos da NJ. Obrigado, Benesse. Você, ouvinte, já sabe, participe do nosso podcast, mandando sugestões para o e-mail anj@anj.org.br. Voltamos no próximo mês. Até lá!